reparação do dano é feita por meio da indenização, que é quase sempre pecuniária. O dano pode ser a integridade física, a honra ou os bens de qualquer pessoa, sem responsabilidade pelas ações, né? Riscos ocupacionais são aqueles aos quais os colaboradores estão expostos durante sua trajetória de trabalho, para que uma empresa tenha ambientes de trabalho seguros e precisa que haja uma gestão de segurança interna, voltada para análise de risco relacionada às atividades que são executadas em cada situação. Ou seja, risco físico, risco químico, risco biológico, risco ergonômico, risco de acidente. Então essa é a tabela de risco ocupacional. E cada risco, e cada agente desse de risco aí tem os seus sub-riscos. Por exemplo, risco físico, agente físico tem ruídos, vibrações, radiações ionizantes, não ionizantes, frio, calor, pressões anormais e umidade. Risco químico, poeiras, fumos, névoas, neblinas, gases, vapores, substâncias, compostos ou produtos químicos. Biológico, a gente tem vírus, bactérias, protozoários e fungos. Ergonômico, temos esforço físico intenso, postura inadequada, controle rígido de produtividade, ritmos excessivos, jornada de trabalho prolongada, outras situações causadoras de estresse físico ou psíquico, de acidente. De acidente temos arranjo físico inadequado, máquinas e equipamentos sem proteção, ferramentas inadequadas ou defeituosas, iluminação inadequada, eletricidade, probabilidade de incêndio ou explosão, armazenamento inadequado, animais peçonhentos, outras situações de risco que poderão contribuir para a ocorrência de acidente. Ou seja, essa aqui é a tabela de riscos ocupacionais, uma tabela que tem os agentes de riscos ocupacionais, e todos esses agentes de risco estão inseridos na vida de toda e qualquer atividade. Toda e qualquer atividade tem esses riscos aí, tem esses agentes aí e tem esses riscos. Nunca posicione as mãos ou parte do corpo sob carga suspensa, né? A gente já vê os riscos aí de esmagamento ou de acidente morte. Os ganchos do moitão, que são os papagaios, né? A gente chama de papagaio, os ganchos, devem possuir trava de segurança, que é essa argolazinha que impede que a cinta, a corrente ou o cabo de aço venha a sair. Aí a gente tem vários ganchos aí, vários ganchos. A gente tem a questão dos cabos de aço, os rompidos aí, mostra a imagem. E aí a gente tem o respaldo das ABNT, né? Que fala sobre o cabo de aço para uso geral, né? A ABNT 6327. Cinta de elevação de amarração de cargas. As cintas sendo utilizadas nesse tipo de atividade. Cinta de elevação de cargas. Desde muito tempo atrás, o homem sente a necessidade de movimentar cargas para executar grandes construções, como as pirâmides e outras obras gigantescas. Devido a isso, houve a necessidade de aprimorar as técnicas de elevação que se tornaram essenciais para a segurança dos trabalhadores e a agilidade da obra. Hoje em dia já podemos contar com uma alta tecnologia que faz diminuir muitos riscos de acidentes, comparado ao passado, e uma agilidade que produz os prazos de conclusão de trabalho.
mas o risco ainda existe e deve-se ter muita atenção ao executar esse tipo de trabalho, pois quando vamos movimentar uma carga, o principal fator é desafiar as leis da física. Uma carga não fica suspensa no ar por si só. Trajeto, determinar o trajeto do percurso é fundamental. Temos de ter a certeza que o material içado não encontrará nenhum obstáculo durante o trajeto, causando um risco iminente para resolver o problema com a carga pendurada, oferecendo riscos desnecessários. O trajeto deve ter espaço para a passagem do material, verificar se o pé direito tem altura compatível e principalmente se há trabalhador no local do trajeto, para que a área seja evacuada no momento da movimentação, ou seja, a área esteja livre, né? A área não esteja desobstruída, sem ter pessoas próximas ou no local. Importante, é absolutamente proibida a movimentação de cargas sobre vidas, sobre pessoas. Outro fator importante é verificar o local de destino do material, saber se ele está preparado para receber a carga, como, por exemplo, assentos, pallets ou outros objetos. Outros objetos onde a carga será baixada. Observação: este é um erro muito comum, grave na movimentação de carga. Somente quando a carga chega ao destino vem a preocupação com a preparação do local e corre-se novamente o risco do material ficar suspenso até a preparação do local, muitas vezes se arriscando e passando por baixo da carga içada. Etiqueta de identificação, cinta normatizada e cintas brancas, né? São as cintas que compõem o sistema fazem parte do sistema de amarração e de movimentação de carga. Capacidade, fabricante, fator de segurança, etc. Então são as etiquetas que vêm inseridas na cinta, ou seja, vem costurada, né? Os tipos da cinta de poliéster, vem as cores, entre outros. Inspeção. A inspeção em todo material de elevação deve ser feita antes de cada movimentação pelo usuário e uma periodicidade mais criteriosa por profissionais treinados e aptos para a função. Em caso de dúvida de suas condições, a indicação é não utilizar e entrar em contato com o departamento técnico do fabricante. Orientação. A inspeção tem como objetivo achar defeitos que possam oferecer risco de acidentes no momento da movimentação de carga. Para facilitar esta inspeção, é necessário que a cinta esteja limpa, pois o grande acúmulo de sujeira pode ocultar o defeito da mesma. Para inspecionar uma cinta, devemos colocar em uma bancada plana, examinar minuciosamente ambos os lados, examinar cuidadosamente os olhares, as proteções e, se for corrediça, deslocar para examinar a cinta que está por baixo e examinar com muito cuidado os acessórios.
Critérios eliminatórios. Desgaste por abrasão. Este tipo de desgaste pode atingir um ponto máximo de 10%. Acima disso, diminui o fator de segurança e a cinta deve ser descartada. Corte no sentido longitudinal. Geralmente ocorre por entrar em contato com a parte não plana da carga e quando esse corte ultrapassa 10% da largura da cinta, deve-se descartar a mesma. Corte lateral. Este tipo de dano ocorre quando a cinta entra em contato direto, sem proteção, com os cantos vivos, cortantes, abrasivos ou agudos da carga, provocando o desgaste da cinta se atingir 10% da largura da cinta. Queimaduras. Queimaduras podem ser provocadas por espirros de solda, por encostar a cinta em uma superfície quente demais ou até mesmo por contato com alguns produtos químicos. E também deve ser retirado de uso. O olhar danificado. Cintas que sofrem desgaste do olhar, se este dano continuar e danificar totalmente o reforço de proteção do olhar e atingir a parte interna do olhar, deve-se descartar esta cinta também. Então, a gente está falando de cinta, que é os equipamentos de amarra, de içamento, dentro do curso de operador de guindaste. Ok? Cinta sem etiqueta. Cinta sem etiqueta de identificação não deve ser utilizada, mesmo que a cinta esteja sem uso. A indicação é não utilizar. No caso do fabricante ser conhecido, esta cinta deve ser devolvida para que seja fixada a etiqueta corretamente e deixe a cinta apta para o uso. Caso o fabricante não seja conhecido, a mesma deve ser descartada imediatamente, pelo fato de não ter nenhum conhecimento de capacidade, de procedência, etc. Ou seja, capacidade da cinta de suportar carga. Essas são as procedências que a gente precisa saber da cinta. Nas cintas tubulares, em cintas tubulares, deve-se atentar aos danos na capa. Este dano não pode chegar ao ponto de transpor a capa, expondo os filamentos internos da cinta. Quando este ponto é atingido, o descarte é inevitável. E segue o alerta. Tomar sempre cuidado especial com as instalações aéreas, tais como tubulações de água, gás elétricas, a parte elétrica e etc. O material elevado pode esbarrar nessa rede, provocar grandes estragos e expor todos ao redor a um grande perigo de vazamento de gás, descargas elétricas, entre outros. E aí segue aí as manilhas. As cordas, movimentação de cargas. Identificar o peso da carga a ser movimentada sempre. Verificar se a carga possui ponto de içamento adequado. Levar em consideração a altura do pé direito de suas instalações. Verificar o dimensionamento do gancho da ponta
guindaste ou dispositivo no qual a liga está acoplada.